Lá, meus caros, dando continuidade às classificações doutrinárias dos crimes, né? Nomes de crimes que podem aparecer na sua prova, tudo bem? Trouxe aqui mais um nome interessante para vocês que agora perdeu um pouco do sentido, tá? Perdeu aí um pouco do sentido por causa de uma alteração que tivemos no Código Penal Militar. Sim, estou falando dos crimes militares. Existe uma diferença antiga. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando eu falo crime militar, é crime próprio. Tudo bem? Todo crime militar é um crime próprio. Perfeito? Mas existe ainda uma outra classificação, que é o crime militar próprio, ou crime propriamente militar. Não estou falando do crime militar, é crime próprio. Crime próprio, você já viu que classificação é essa. E o que é o crime militar próprio? Que é outra classificação. Ou crime propriamente militar, ou crime militar impróprio. Tudo bem? Na tela. Então a diferença agora é de crime militar próprio e de crime militar impróprio, também chamado de crime propriamente militares. A crimes propriamente militares. Essa classificação, ela sai de uma previsão, na verdade uma classificação antiga que a própria Constituição fala dela. Muita gente não percebe, mas a própria Constituição fala dos crimes propriamente militares. Ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de ordem da autoridade judiciária competente, salvo os militares nos crimes propriamente militares e atos disciplinares militares. Crimes propriamente militares. O que é a diferença do crime militar próprio para o crime militar impróprio? Existe uma diferença antiga, uma diferença mais moderna. Uma diferença mais antiga e uma diferença mais moderna. Essa diferença moderna cai um pouco por terra. Tudo bem? Vou explicar por quê. Mas a diferença antiga, é que o crime militar próprio é aquele que só poderia ser praticado pelo militar. Só o militar praticava. E o crime militar impróprio é aquele que o civil podia praticar. Civis podem praticar crimes militares? Podem. Só que no âmbito da justiça militar estadual eles não são responsabilizados, tá? Eles não respondem perante a justiça militar estadual. Só a federal. Na federal responde. Estadual não julga civil. Federal julga civil. Então, primeira diferença, crime militar próprio, só militar pratica. Só militar pratica crime militar próprio, é aquele que só o militar pode praticar. Só o militar pratica deserção. Então, crime militar próprio. Crime militar próprio. A diferença mais moderna é a seguinte. Os crimes militares, eles eram previstos da seguinte forma, coloque na tela. Eles tinham que estar previstos no CPM. Para ser um crime militar, tinha que estar previsto no CPM. Para ser crime militar, tinha que estar previsto no CPM. Só que eu podia ter no CPM duas formas de crime. Por exemplo, eu tinha lá no CPM o homicídio e a deserção. Eita. Eu tinha lá o homicídio e a deserção. Ausentar-se por mais de 8 dias. O homicídio, além de estar no CPM, ele também está no Código Penal. A deserção, além de estar no CPM, também está no Código Penal? Não, só está no CPM. Estava aqui a diferença de crime militar próprio, ou crime propriamente militar, e crime militar impróprio. Aquele delito que tinha previsão, que tem previsão só no CPM, crime militar próprio. A previsão dele é só no Código Penal Militar. Independentemente de se praticado por militar ou não. Mas a previsão dele é só no CPM. E aquele delito que tinha previsão no CPM, embora com previsão no Código Penal Comum, ou legislação esparsa, mas também era um crime militar. Então, para ser crime militar, tinha que estar onde? CPM. Aí dentro do CPM tinha dois tipos de crimes. Aqueles com previsão só no CPM, e aqueles com previsão no CPM e na legislação comum. Qual que é o crime militar próprio? Aquele que tinha previsão só no CPM. Qual o crime militar impróprio? Aquele que tinha previsão no CPM e na legislação comum. Hoje, para ser crime militar, mudou a definição. Então hoje, essa classificação caiu um pouco por terra, porque hoje tem que ser o seguinte, o artigo 9º do Código Penal Militar,
que traz a definição de crimes militares, ele foi alterado, salvo engano, em 2017. E hoje temos 3 situações de crimes militares na tela. Vou trazer aqui as 3 situações, que foi o que mudou muito, mas assim, a mudança muito grande. Vou colocar exemplos aqui. Deserção, homicídio e tortura. Tudo isso aí pode ser crime militar, desde que praticado nas situações do artigo 9º, tá? Quais situações do artigo 9º? Praticado por militar em serviço, praticado dentro da administração militar, várias situações lá previstas no artigo 9º. Praticado em situações de lei de garantia de ordem, a gente vê que tem uma exceçãozinha essa regra. Então vamos lá. O CPM hoje diz que vai ser crime militar aquele previsto só no CPM e aí vai dizer que também é crime militar aquela previsão que dizia, olha, o que está previsto no CPM, embora tenhamos igual na legislação comum. Ou seja, podia ser só no CPM ou no CPM e na legislação comum. Agora não está mais assim. Agora a previsão é a seguinte, aquele que está previsto no CPM e na legislação comum. Pode ser crime militar o crime previsto no CPM e o previsto na legislação comum, qualquer crime. Antigamente, crime militar tinha que estar previsto no CPM. Agora, crime militar pode estar previsto no CPM e em qualquer lei. Qualquer crime pode ser crime militar. Qualquer crime. E aí, coloque na tela. O homicídio, por exemplo, ele poderia ser um crime militar antigamente, porque ele estava previsto no CPM e no CP. Mas estava no CPM. A tortura, ela só é prevista na legislação comum. E ela pode hoje ser um crime militar. Antes da alteração, ela não podia ser um crime militar, porque não tem previsão no CPM. Então, qual foi a alteração no artigo 9º? Olha, é possível que seja previsto crime militar, ou previsto no CPM e na legislação comum também, desde que praticado nas circunstâncias do artigo 9º. Isso aumentou e muito a competência lá, a definição dos crimes militares. Exemplos que não eram crimes militares e viraram crimes militares, que puderam ser, quando eu falo que vira, porque agora ele pode ser, né? Não quer dizer que todo caso vai ser. Um PM que praticava tortura não era crime militar, virou. O delito de abuso de autoridade não era crime militar, virou, pode ser agora crime militar. Porque abuso de autoridade era só lei comum. Os delitos de licitações, da lei de licitações, era só lei comum, não tem no CPM. Pode ser crime militar agora. Os crimes de porte ilegal de arma de fogo não eram crimes militares, tinha súmula nesse sentido. Os delitos de porte ilegal, os delitos de desarmamento, podem ser militares também, agora podem. Então, olha o aumento da competência aqui da Justiça Militar, porque agora podem ser crimes militares. Professor, para ser crime militar, condições do artigo 9º, praticado em serviço, praticado em manobra, praticado dentro da administração militar, aí tem que dar aquela olhada lá no artigo 9º. Mas a abrangência agora do artigo 9º ela é muito maior. Por isso caiu um pouco por terra aquela definição de crime propriamente militar e crime militar impróprio. Por quê? Todo crime pode ser militar. Todo crime pode ser militar. Alguns doutrinadores voltaram para a definição antiga. Alguns doutrinadores voltaram para a definição antiga. O crime militar próprio é aquele que pode ser praticado pelo militar. O crime militar impróprio é aquele que pode ser praticado pelo cidadão comum. Cidadão comum também pratica crime militar. O delito de insubmissão, por exemplo, é praticado pelo um civil, não é pelo militar. Insubmissão, e a doutrina dizia que insubmissão era o único delito militar próprio que poderia ser praticado pelo civil. Por que militar próprio? Porque só previsto no CPM, definição anterior. Tá? A segunda definição, melhor dizendo.
só previsto CPM, submissão, mas era um civil que praticava. É o único caso que civil praticava crime militar próprio, porque ele só é previsto no CPM. Então hoje temos aí com essa alteração de 2017, uma mudança um pouco de entendimento em relação a esse conceito, tá? Mas o conceito ainda prevalecente é crime militar próprio, é aquele só previsto no CPM, deserção e submissão. Crime militar impróprio é aquele previsto no CPM e na legislação comum. Só que hoje temos uma terceira hipótese, que é o crime previsto somente na legislação comum, que não tinha antes. Tudo bem? Acredito que a classificação aqui tem que ser um pouco alterada. Temos 3 hipóteses hoje. Então, a hipótese de crime militar próprio e impróprio não existe, só que existe uma terceira. Tem que dar um novo nome. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Perfeito. Crime propriamente militar, crime impropriamente militar. Próximo tópico, crime instantâneo, crime permanente e crime instantâneo de efeitos permanentes. O crime instantâneo de efeitos permanentes é um crime instantâneo, tá? Qual a diferença de crime instantâneo para crime permanente? Você tem que pensar na consumação do delito. Aquele delito que, mesmo que demore para consumar, mas consumou de uma vez só, interrompeu a consumação, é crime instantâneo. O delito de furto, ele se consuma na subtração. Subtraiu a teoria da Amócio, né? Subtraiu, entre aspas, inverteu a posse, consumou. Consumou. Isso é crime instantâneo. O crime permanente é aquele que a consumação, ela continua. É como se o delito estivesse sendo consumado. Para aqueles que já ouviram falar de inferno astral, uma das hipóteses de inferno é aquela em que a pessoa ela fica revivendo o momento da morte. Reviver o momento da morte a todo tempo seria uma modalidade de crime permanente. Não existe, né? Seria um crime instantâneo virado permanente. No Brasil, o que é o crime permanente? O crime permanente é aquele que você continua consumando. Normalmente presente nos verbos ter consigo, guardar. É o verbo que vai dizer se o crime é permanente. Então, o delito de tráfico de drogas ele tem vários verbos permanentes. Por exemplo, ter consigo a droga. Enquanto eu estou com a droga, eu estou consumando o delito. A consumação está acontecendo. Delito de sequestro. Enquanto eu estou com a vítima arrebatada, eu estou consumando o delito. Artigo 303 do CPP vai dizer que é possível flagrante a todo momento, porque o delito está se consumando. O flagrante não é possível no momento da consumação? Sim, ele está se consumando, ele continua. Isso é um delito permanente. Termo técnico que cai em prova. A consumação se protrai no tempo. A consumação do crime permanente se protrai no tempo. Se você assistiu a aula de aplicação da lei penal, a aplicação da súmula 711 do Supremo, a lei penal mais grave que posterior ao início da consumação, da permanência, ela se aplica desde que a vigência dela seja anterior à cessação do crime continuado ou do crime permanente. No caso aqui, permanente. Ok? Tranquilo? Tráfico de drogas é permanente, sequestro é permanente. Se entrar em vigor uma lei penal mais grave, ela será aplicada. E o que é o crime instantâneo de efeitos permanentes? O que é o crime instantâneo de efeitos permanentes? O crime instantâneo de efeitos permanentes é aquele crime que é instantâneo. A consumação, ó, trava. Mas os efeitos dele não retornam mais. Não tem como voltar, reparar o dano nos efeitos permanentes. Porque não tem como voltar atrás naqueles efeitos. O exemplo mais comum de crime instantâneo de efeitos permanentes é o homicídio. Porque ele é instantâneo. O homicídio é um crime instantâneo. Porque morreu, consumou. Professor, a pessoa continua morrendo? Não, ela morreu, consumou. Ele não é permanente, ele é instantâneo. Mas tem como voltar à vida? Não. Então é um instantâneo de efeitos permanentes. Professor, eu furtei e eu continuo com o bem. É crime instantâneo de efeitos permanentes? Não, porque é possível reparação. Os efeitos podem voltar. É possível o indene voltar atrás, a indenização. Tornar indene. O roubo, roubei, continuo com o bem. Então é crime instantâneo de efeitos permanentes? Não, é crime instantâneo. Porque é possível devolução do dano.
O homicídio é um verdadeiro crime instantâneo de efeitos permanentes. O efeito aí já era, vai ser para todo sempre. Então o efeito será para todo sempre. Tudo bem? Salvo Jesus e Lázaro. Ok? Tranquilo? Vamos adiante, vamos lá. Exceções bíblicas. Então você aprendeu o que é um crime instantâneo, um crime permanente e um crime instantâneo de efeitos permanentes. Você aprendeu que no crime permanente, CPP, é possível o flagrante a todo momento. É possível o flagrante a todo momento. E que no crime permanente também é possível, a aplicação da lei penal mais grave que entra em vigor antes da cessação da permanência. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Tema deveras importante. Vamos adiante. O que é um crime de dano e um crime de perigo? Podendo ser crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. O crime de dano é aquele que a sua consumação prevê a efetiva lesão ao bem jurídico. Falei muito técnico, né? É um crime de dano, é aquele que a sua consumação prevê, meu Deus, a efetiva lesão ao bem jurídico. Crime de dano é aquele que vai causar o prejuízo. Professor, mas o crime não causou prejuízo, é porque ele foi tentado. Mas a ideia do delito é causar o prejuízo. O homicídio é um crime de dano, porque ele causa o prejuízo, ele retira a vida. O crime de dano, o verdadeiro dano, é um crime de dano, porque ele causa um prejuízo. Você danifica alguém. Danifica a coisa, melhor dizendo. O crime de lesão é um crime de dano, porque você danifica alguém. Você lesiona alguém. O furto é um crime de dano, porque você retira um bem jurídico. Lesão corporal, homicídio, que são crimes que causam dano. Estupro é crime de dano. O crime de perigo, os crimes de perigo, são aqueles que não prevêem a causação de um dano, mas tão somente a exposição a perigo. No crime de perigo, a consumação do delito não está vinculada à causação de um dano, mas ela está vinculada, veremos, à exposição a perigo. Só expor a perigo já é crime. Por exemplo, no crime, não confunda o crime de incêndio com o crime de dano. O crime de incêndio, ele prevê provocar um incêndio. Você provoca um incêndio. E esse incêndio, ele causa um perigo para a comunidade. É um crime de perigo. Professor, mas incendiar ali eu estou danificando. Mesmo que você danifique coisa própria. Toquei fogo na minha casa e causei um perigo para terceiros, é crime de incêndio. Se você danifica a coisa alheia, eu tenho um crime de dano à coisa alheia, o dano mesmo, 163 do Código Penal. Ok? O incêndio, o crime de explosão, artigos 250, 251, são os crimes contra a incolumidade pública. Crimes contra a incolumidade pública é um título. Se você olhar o capítulo 250, 251, são crimes de perigo comum, ó. Crimes de perigo comum. Crime de perigo. Incêndio, explosão, são crimes de perigo. Professor, qual é a diferença do crime de perigo concreto para o crime de perigo abstrato? Muita gente tem dificuldade para diferenciar crimes de perigo concreto e crimes de perigo abstrato. Vamos lá. Crimes de perigo concreto são aqueles que se consumam com a efetiva exposição ao perigo. Incêndio e explosão são crimes de perigo concreto. Tá? Incêndio e explosão são crimes de perigo concreto. Por quê? Se eu coloco fogo na minha casa, incêndio. Só que a minha casa, ela é uma casa lá no campo, afastada de todo mundo. Não tem ninguém lá. Não tem nenhuma pessoa, não tem nada. E eu vou lá e toco fogo. Respondo eu pelo crime de incêndio? Não responderei. Por quê? Eu não coloquei ninguém, nenhuma coisa alheia a perigo. Nada alheio a perigo. Eu não expus a perigo ninguém. Nem uma pessoa, nem um bem alheio. Logo, não é incêndio tocar fogo na minha casa no interior. Também não é dano. Dano de coisa própria não é crime de dano. Só é crime de dano de coisa alheia. Ok? Não é dano, esse crime aí não vai ser nem de dano, nem incêndio. Porque o incêndio é um crime de perigo concreto. Só é crime se eu expor a perigo uma coisa alheia ou uma pessoa.
Previsão do próprio artigo 250, isso vai estar no 250, 251 na explosão também. Ok? Tranquilo? Na tela. Então, crimes de perigo concreto, eu tenho lá artigos 250, 251 do Código Penal. Vou ler aqui para vocês o 250 e o 251, que tratam dos crimes de perigo concreto. Lá fala, o título é crime de perigo comum. Tá? Crime de perigo comum. O artigo 250, ele está escrito da seguinte forma. Artigo 250 do Código Penal. Causar incêndio. 250 é o incêndio. Expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Causar incêndio. Causar incêndio. Expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio de outrem. Então só tem um crime se eu expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Senão não tem crime. Senão não tem crime. É um crime de perigo concreto. É um crime de perigo concreto. Tudo bem? 251 também, que é o crime de explosão. Crime de perigo abstrato. Na tela. Abstrato. Nos crimes de perigo abstrato, a exposição a perigo é presumida. O perigo é presumido com a própria conduta. Praticou a conduta, já é crime. Normalmente um crime de mera conduta também. Crimes de perigo abstrato normalmente são crimes de mera conduta. Por quê? O perigo é presumido, basta praticar a conduta. Nos crimes de perigo concreto, o perigo há de ser comprovado. Nos crimes de perigo abstrato, o perigo é presumido. O exemplo mais famoso de crime de perigo abstrato é o artigo 306 do CTB. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que já foi um crime de perigo concreto, e ele virou o crime de perigo abstrato. Tá, o 306 do CTB, ele já foi um crime de perigo concreto, e ele virou um crime de perigo abstrato. O 306, ele traz o exemplo aí do crime de embriaguez ao volante. Crime de embriaguez ao volante. Professor, então quer dizer que o crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato porque o perigo é presumido? Exatamente. Se você beber, desde que os limites mínimos lá estabelecidos no 306, se você beber, o 033 lá, se você beber e dirigir, por mais que você dirija perfeitamente, nossa, professor, eu não fico bêbado. Eu não fico bêbado, eu dirigi perfeitamente. Fui pego na blitz, verificou lá o patamar e era acima do mínimo. É crime? É crime. É crime do mesmo jeito. Porque o perigo é presumido. O perigo é presumido. Deixa eu pegar um outro crime aqui que é de perigo abstrato interessante. Então, 306, embriaguez ao volante, é um crime de perigo abstrato porque o perigo é presumido. E ele se diferencia do artigo 39 da Lei 11.343 de 2006. Esse aqui é de perigo concreto. Esse é de perigo concreto. O artigo 39 prevê a conduta de condução ou de embarcação, não é de veículo automotor, é de embarcação ou aeronave. Condução de embarcação ou aeronave. A condução de embarcação ou aeronave é um crime de perigo concreto. Condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, tá? Então, a condução de embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, você consumiu drogas e vai conduzir uma embarcação ou aeronave. Só é crime se a sua condução for irregular, causando perigo. Pegou a aeronave, ó, pegou o barco e opa! Aí é crime. Por quê? É um crime de perigo concreto, que demanda a demonstração do perigo. Professor, quer dizer que se eu
fumar maconha e for pilotar um avião e pilotar perfeitamente, não é crime? Não é. Porque o crime de condução e embarcação na nave, para sua consumação, ele demanda uma comprovação do perigo. É um crime de perigo concreto. Tem caído muito em prova também do CTB, pode colocar na tela, só vou puxar aqui a súmula pra gente. Artigos 309 e artigo 310, os dois do CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O artigo 309 é crime de perigo concreto. É súmula 720. Súmula 720. Vou colocar aqui súmula. Aí parece um 5, né? Súmula 720 do STF. O que fala a súmula 720 do STF? O artigo 309 do CTB, que reclama decorra do fato perigo de dano. Derogou o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais no tocante à direção sem habilitação em vias terrestres. O 309 é perigo concreto. O 310 é perigo abstrato. Tem caído em prova essa diferenciação, 309 e 310. O 310, que é o crime de perigo abstrato, é o crime de você entregar o veículo automotor à pessoa não habilitada. Você permitir ou entregar o seu veículo automotor à pessoa não habilitada. Pessoa não habilitada, uma pessoa embriagada, por exemplo, aí é 310. Basta entregar. Basta entregar, já é crime. Basta entregar. O 309, que é dirigir sem habilitação, sem nenhuma habilitação, não é você esquecer em casa não, tá? Você não é habilitado. Crime de perigo concreto. Só vai ser crime se você dirigir de forma irregular, batendo, causando perigo. Deixa eu pegar aqui a súmula. Súmula 310. CTB. Súmula 575 do STJ. Esse aqui eu tenho a súmula 575 do STJ, que diz o seguinte: constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no 310, uma pessoa embriagada, uma pessoa que não tem faculdades mentais. Independentemente, olha o finalzinho, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto à condução do veículo. Independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Então, o 310 diz a súmula 575 do STJ que é um crime de perigo abstrato. Basta entregar a condução. A pessoa não habilitada, a pessoa que está numa qualquer condição do 310. Pessoa que não está com as suas faculdades mentais, não habilitada, sem faculdades mentais, embriagada. Você que entrega já praticou o crime. Já praticou o delito. Aquela pessoa que dirige embriagado, basta estar embriagado, já é crime, crime de perigo abstrato. Agora, a pessoa não habilitada, para responder pelo 309, diz a súmula 720 do Supremo que decorra perigo. Ou seja, só vai praticar crime se conduzir de forma irregular. Ok? Na tela. Vou puxar aqui os nossos CTB 309 e 310. Vou ler a conduta para você do artigo 309 e do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Do Código de Trânsito Brasileiro. Diz o 309, o crime do 309 é o seguinte. Então, se cair em prova, tem um súmula para os dois, né? Por isso que é importante saber. Eu tenho um súmula para os dois. Artigo 309 do CTB. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano. Gerando perigo de dano. Então, 309 tem que gerar o perigo. Eu não tenho habilitação nenhuma. Peguei o carro e não ter habilitação é diferente de você ter e estar sem ela no momento, tá bom? Peguei o carro, fui dirigir, dirigi perfeito. Dirigi perfeito. É infração de trânsito, sem dúvida. Mas não será o crime. Porque para ser o crime, você tem que dirigir gerando perigo de dano. Dirigir sem habilitação, ou se caçado, né? Gerando perigo de dano. 310. Entregar o veículo para uma pessoa não habilitada. Entregar o veículo para uma pessoa que não está com suas faculdades mentais, embriagado. Entregou? Já é crime, porque é um crime de perigo abstrato. É um crime de perigo abstrato. Basta a conduta, mesmo que eu não tenha aí a comprovação de um perigo. 306 do CTB é crime de perigo abstrato, basta estar embriagado. 39 da Lei de Drogas é crime de perigo concreto. Eu tenho que, além de estar sob o consumo de drogas, provocar um perigo, né? Pilotar de forma irregular. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, eu acredito que não fique dúvidas na diferença do crime de dano, do crime de perigo concreto e do crime de perigo abstrato. Espero você na continuidade. Tchau, tchau.